Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, sua semana que só está começando. Domingo, Dia do Senhor, busque-o em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Olha aqui. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. Por que, Naamã? Por quê? Você não quer a cura da lepra? Não. Algumas pessoas estão tão cheias delas, como Naamã, que possivelmente essa doença era o resultado de um coração orgulhoso. Então, olha aqui, ó. Quando o homem de Deus deu uma ordem, direcionou, ele queria ser curado, ele foi para Israel para ser curado da lepra. Por quê? Ele já estava numa condição grave, porque Naamã, ele era um homem bem-sucedido, ele foi bem-sucedido? Foi. Quando ele colocava a armadura, ele escondia aquela lepra. Mas quando ele entrava em casa, que ele tirava a armadura, ele era um homem leproso. Então, fora, ele era esse homem bem-sucedido, mas dentro de casa, ele era um leproso. E algumas pessoas vão vivendo assim. Elas têm uma armadura, e elas colocam a armadura, e elas saem. Lá fora, as pessoas vem uma pessoa bem-sucedida. Nas redes sociais dela, uma pessoa bem-sucedida. Mas quando ela entra em casa, que ela tira a armadura, é uma leprosa. E lepra na Bíblia é pecado. É uma vida desalinhada de Deus. Ele teve vitórias contra Israel, porque ele era um comandante da Síria. Porque Deus estava tratando com a nação. E o próprio Deus permitiu que ele tivesse vitórias. Mas ele era um leproso. Então, fora, um comandante respeitado, dentro, um leproso. E a pessoa vai vivendo essa vida. Ela vai vivendo. E claramente a lepra do Naamã era o resultado do seu coração. Coração arrogante, orgulhoso, altivo. Porque ele era um leproso, então ele foi em busca da cura da lepra. Mas aí ele se preparou e foi com uma grande comitiva e não sei o quê. Aí ele chegou lá, o Eliseu, um homem usado por Deus, um homem incrível, sabia como lidar com ele. Não deu o que ele queria, mas o que ele precisava. E algumas pessoas, elas esquecem do que elas precisam. E elas brigam por aquilo que elas querem. Aí eu quero isso, mas não é o que você precisa. Naamã não precisava do que ele idealizou.
Porque ele idealizou o profeta saindo. Ele está aqui, é só você ler o texto. E colocando a mão, invocando a Deus, quer dizer, fazendo do jeito que ele havia determinado dentro dele. Quando Eliseu não fez do jeito que ele havia pensado e idealizado, ele não gostou. E ele agiu como se ele não tivesse problema nenhum. Ele agiu como se o Eliseu precisasse dele, como se Jael precisasse dele, e não ele de uma cura. Sabe quando a pessoa ela está leprosa, a vida dela está derrotada, mas ela se contenta em esconder a lepra debaixo da armadura e convencer todo mundo que ela é uma coisa que ela não é. E aí, quando as coisas não saem do jeito que ela quer, pronto, é o bastante. É o bastante para sair o pior. E veja que o Eliseu agiu certinho. Precisava sair o verdadeiro Naamã. E saiu. Um sujeito orgulhoso, arrogante, que bateu o pezinho e se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Aí você tem que gritar, Naamã, ô Naamã, você que é o leproso, não é o profeta, não. A lepra está no seu corpo, na sua vida. Ei, quem está com problemas é você. A derrota é sua, não é do Eliseu. Se você for embora, quem vai perder com isso é você, não é o profeta. É você que precisa seguir as orientações. Naamã. Será, Naamã, que Deus não está tratando e trabalhando exatamente a causa do seu problema? O orgulho? Porque, queridos, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Antes da queda, da desgraça, vem o orgulho. Quando você vê uma pessoa sofrendo uma queda daquelas, você sabe que antes havia orgulho. Antes da honra vem humildade. Quando você vê uma pessoa sendo honrada, você sabe que ela vinha tendo atitudes, um estilo de vida humilde. É Bíblia, queridos. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que o próprio Deus se opõe aos orgulhosos, frustra. Algumas pessoas, elas estão altamente frustradas. Como o Naamã. O Naamã estava frustrado. Por quê? Porque ele sabia quem ele era debaixo daquela armadura. Ele sabia que a armadura escondia a lepra, mas ele era um leproso. Entendeu? Então algumas pessoas estão frustradas e é o próprio Deus que está frustrando. As coisas não estão caminhando, é o próprio Deus que está se opondo, elas estão culpando Satanás, culpando pessoas, mas é Deus que está dizendo daqui, você não vai passar. Você não vai passar. Porque você tem um problema com orgulho. Seu coração é orgulhoso. E eu estou tratando exatamente a causa de todos os seus problemas. Você sabia que a causa de muitos problemas, ou talvez de todos, na vida de algumas pessoas, é o orgulho? O problema da vida de algumas pessoas, o que está causando todos os problemas é o orgulho? Ficou evidente que o problema do Naamã era orgulho. E Deus usou o Eliseu para arrancar aquilo que estava lá. Quando ele foi contrariado, o homem ficou indignado. Aqui, ó.
Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Agora ele já está atacando até a nação. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali o quê, gente? O que está escrito aqui? Furioso. Naamã, você está furioso. Porque o profeta não fez do seu jeito. E ele estava achando que o problema, a questão era só tomar um banho. O que ele quis dizer com isso? Eu vim lá da Síria para tomar um banho nessas águas. Não, Naamã, você veio para ser trabalhado. Para que esse orgulho fosse derrotado e você pudesse ser curado. Exatamente isso. Não eram as águas, era a atitude. Era uma atitude de fé e humildade. Humildade, tudo que ele não tinha. Porque você acha que um homem que estava na condição em que ele estava era para questionar e bater o pé e ficar indignado e começar a falar e fala mal do profeta e fala mal da nação, dos rios da nação e vai embora o quê? Furioso. Ele foi embora. Gente, tem pessoas que elas são tão cegas. Naamã, você vê uma cegueira no homem porque o orgulho cega. Quantas vezes eu vi pessoas cegas diante de mim, possuídas pelo Deus orgulho. Por conta do orgulho, cegas. De repente, elas agora já não veem mais que elas têm o problema. Elas. E que se ele vai embora, sem sequer obedecer uma ordem tão simples, por causa do quê? Por causa de orgulho, porque não foi feito do jeito que ele queria. Porque não deram o que ele queria, porque o profeta não deu o que ele queria. Por favor, porque o profeta não deu o que ele queria. E deu o que ele precisava, ele foi embora. Furioso. Mas quem era o leproso? Quem ia morrer leproso? Quem tinha o problema? Quem estava sentenciado a viver daquele jeito? Quem? Naamã. Não Eliseu. Eliseu estava muito bem, ia muito bem, obrigada, e está caminhando bem, está tudo certo. Está tudo certo. Estava tudo certo. Quem precisava de mudança, de um milagre, era o Naamã. E ele foi embora furioso. Então, o que saiu do Naamã? Imaturidade, orgulho. Simples. Um homem que não era capaz de obedecer uma ordem simples. E ficou cego. O orgulho o cegou. E ele agora esqueceu que ele era leproso, que ele que tinha um problema, que ele que ia ficar daquele jeito. É engraçado, né? Às vezes a gente vê as pessoas agindo de uma maneira que você olha e pensa assim, mas peraí, essa é a sua vida, você que está estragando com ela. É a sua vida. Quem é que vai perder? Se você não fizer o que tem que ser feito. Se você não se humilhar. Quem que vai perder? Quem? Naamã ia perder. Os Naamãs estão perdendo. Porque eles estão lá, num lugar mais baixo, num lugar onde eles não terão vitória. Por causa do orgulho. Eles não se humilham. Enquanto não se humilharem,
e voltarem. Ele tinha que voltar e fazer o que o profeta mandou ele fazer. E algumas pessoas, enquanto elas não voltarem para o lugar que elas devem voltar e começarem a fazer o que elas sabem que elas devem fazer, elas não vão ter vitória. Algumas pessoas, enquanto não voltarem para a casa do Senhor, enquanto elas não se humilharem, porque a volta representa esse coração quebrantado, submisso, humilde. Enquanto elas não se colocarem lá no lugar que Deus está dizendo, esse é seu lugar, é isso que eu tenho com você. Venha, faça o que é certo. Bom, foi embora furioso. Mas, graças a Deus, sempre tem um servo, né? A palavra de Deus ainda trata aqui, como servo. Um bom servo, porque o servo, ele é sábio. Olha aqui, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, gente, isso é um tapa na cara. O comandante com a sua armadura, que escondia a sua lepra, teve que ouvir dos seus servos. Gente que estava debaixo da liderança dele, mas que tinha muito mais sabedoria do que ele. Olha o que foi dito aqui, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil. Ele só pediu que se banhasse no Jordão. É uma ordem simples. Algumas pessoas estão perdendo coisas grandes porque não fazem coisas simples. Esse apenas. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? O que ele pediu não é difícil. Aliás, Deus já diz isso, né? O que eu estou ordenando que você faça não é difícil demais. Nem está além do seu alcance. Quanto mais quando ele Deus apenas está dizendo, faça isso aqui, apenas volte para minha casa, venha me cultuar, apenas me prioriza e você vai ver o que eu vou fazer por você. Apenas se aproxime de mim, você vai ver o que eu vou fazer por você. Apenas me dê as primícias, para de me dar o resto. Apenas se humilha. E volta a fazer o que você sabe que você tem que fazer. Volta para onde eu plantei você. Apenas. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Ele só pediu para você se lavar e você vai ser purificado. Foi só isso que ele pediu. Ele não pediu mais nada. E onde a dificuldade nisso? Não, mas a dificuldade foi colocada por conta do orgulho, porque ele foi contrariado. E algumas pessoas, elas são movidas pelo orgulho. E se elas forem contrariadas, muda o semblante, muda o comportamento. Elas são dominadas pelos sentimentos. Elas são movidas por aquele sentimento. Então, quando elas são contrariadas, quando alguém não dá o que elas querem, imediatamente sai aquele orgulho. E aí o semblante muda, o comportamento, elas são destemperadas, descontroladas. Elas agem de uma maneira que você olha e pensa, meu Deus, mas não é para isso. O profeta só pediu que você vá e se banhe no Jordão. E você está botando tudo a perder por causa disso.
Tem pessoas que brigam por qualquer coisa, criam problemas por qualquer coisa. Gente, quantos casais que ao longo da vida eu atendi que estavam assim em vias de se separarem, alguns se separaram por coisas assim mínimas. Coisas assim tão bobas que dá até vergonha de falar. Mas o que está por trás? Orgulho. Orgulho. Entendeu? Nenhum queria se humilhar. Nenhum. Orgulho, orgulhosos. E aí, um batia de frente, coisas mínimas, por coisas pequenas, bobas. Não se separaram por traição, não se separaram por outro. Sabe? Não houve agressão. Não houve... Muitas vezes é aquele dia a dia, por conta daquele dia a dia em que um quer bater de frente com o outro por causa de uma coisinha, e outra coisinha, e o negócio foi juntando. E o que estava por trás? Orgulho. Orgulho. Olha que coisa boba. O Naamã estava prestes a perder o destino dele, a bênção dele, a cura dele, a libertação dele. Porque ele não queria obedecer uma ordem simples. E por que ele não queria obedecer? Porque ele era um orgulhoso. Um homem cheio de orgulho. E quando ele foi contrariado, as coisas não saíram do jeitinho que ele queria. Ele agiu dessa forma, de forma reptiliana. Sabe, o sujeito nem pensa. E sai pisando duro, e furioso, e fazendo uma tempestade num copo d'água. E quase perdeu tudo. Mas tinha duas almas sábias, sabe, sensatas, que disseram para ele: "Oh, meu Senhor, mas se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Mas ele apenas pediu que o senhor fosse no Jordão, se banhasse 7 vezes e fosse curado. Só isso. Olha aqui. Uma ordem simples, o senhor não quer obedecer?" Aí, as fichas caíram, né? Ele caiu em si e viu que ele não estava vendo. E foi. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ele teria perdido isso aqui, ó. O homem até rejuvenesceu, porque se a pele dele se tornou como de uma criança, imagina o tamanho do milagre que esse homem viveu. E ele passou perto de perder isso aqui, estava se privando já desse grande milagre. Por causa do quê? Orgulho. Por causa de orgulho. Então, quantas vezes eu vi gente perdendo o destino por causa de orgulho, deixando de viver a glória de Deus por conta de orgulho, tendo atitudes imaturas, infantis por conta de orgulho, se precipitando, sabe, tomando decisões precipitadas por causa de orgulho, brigando com pessoas por conta do orgulho, abandonando a igreja por conta de orgulho. Orgulho. Algumas pessoas são tão orgulhosas, que elas colocam a vida delas, o destino delas e dos seus descendentes a perder, porque elas não querem se humilhar. Então esse homem passou perto de perder uma grande bênção por conta do orgulho. Mas aí, né, os sensatos abriram os olhos dele e ele se quebrantou, se humilhou, foi para o Jordão, mergulhou 7 vezes, porque não adiantava mergulhar 1, 2 ou 3, tinha que ser como foi dito. Ordem simples, vai e faça como está sendo dito. E foi completamente curado. Você sabe que Deus está falando com você, né? Só falta falar seu nome?
Está descrevendo você? O Espírito Santo está derramando amor no seu coração. Ele não quer que você jogue fora a oportunidade da sua vida, o seu ano. Deus está te chamando. E você sabe e sabe bem o que deve fazer, o que Deus espera de você. Então, por favor, não protela mais. Faça o que tem que ser feito. Tome as decisões que você precisa tomar. Se alinhe com Deus, se humilha. Ouça a voz do Espírito e acate. E você vai desfrutar de bênçãos, de vitórias, de grandes vitórias. Deus vai fazer na sua vida como fez na vida do Naamã. Após você se humilhar, se humilha e Deus vai exaltar você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço, Espírito Santo, que o Senhor toque profundamente os corações. E que essa palavra tenha entrado, iluminado, clareado, discernido, colocado luz nas trevas. Que cada pessoa que ora comigo agora já tenha caído em si, com entendimento claro da sua vontade. E decidido se levantar, se alinhar, obedecer, se curvar àquilo que o Senhor está direcionando. E ela vai viver a sua glória. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse desse entendimento, desse discernimento, desse temor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, peço que o Senhor derrame abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha calado fundo e que cada um tenha se vestido dela e se levantado com o coração quebrantado e humilde, decidido a obedecer o Senhor, obedecer ordem simples, se curvar diante do seu chamado e viver um tempo novo. E o seu nome será glorificado na vida dela, como foi na vida do Naamã. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. E hoje, às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Pegue a sua família, traga um convidado, vamos adorar a Deus. Se volte para o Senhor. E se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.